Olá, pessoal. Sou Luciane Klein, diretora de marketing da IBDI, e hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, o Edson Antônio da Vale. Edson, tudo bem? Eu gostaria que você Tudo bem? explicasse para a gente o que o Edson faz na Vale, né? Qual é o seu cargo atualmente, um pouquinho do seu currículo também pré-Vale e quem é a Vale, né? Que empresa é essa, o que faz, só um panorama geral aí para a gente se situar na conversa. Bom, pessoal, olá, meu nome é Edson, eu sou líder de inteligência artificial na Vale hoje, trabalho entregando soluções de inteligência artificial e machine learning para as operações no Brasil e mundo, trabalho na empresa aí em torno de 9 anos, já estou nessa área de tomada de decisão a partir de dados há 15 anos já, tenho a honra de trabalhar na Vale, quem é a Vale para mim é uma empresa líder de mercado, maior mineradora de ferro do mundo, e, na minha opinião, uma referência em termos de inovação no Brasil e no mundo. Legal, Edson. Edson, diante desse cenário que a gente está vivendo hoje, né? O que mudou na rotina do executivo Edson? Conta um pouquinho para a gente. Primeiro, a primeira mais clara é a questão de viagens, né? Então, você tem um portfólio aberto em termos de países e estados, há muita viagem envolvida. Eu costumava viajar muito, agora a gente tem uma restrição de viagem, é o correto a ser feito. Então, por mais que já se houvesse muita agenda remota e tudo mais, essa questão de não poder viajar impacta alguns projetos. Tem até que ser revistos, a forma como você trabalha com o projeto tem que ser repensada. Segundo ponto também é como que a gente lida com as pessoas. Inicialmente você precisa pensar a alocação das pessoas, agora você precisa pensar também cada vez mais a questão da habilidade emocional, se as pessoas estão bem, se não estão, o vírus em si. Então a gente tem um checklist na empresa que a gente preenche todo dia, poder monitorar e saber como é que as pessoas estão. Então, começo de dia, a primeira coisa, em vez de perguntar de e-mail, de perguntar qualquer coisa, é preencher o checklist, se você está bem, se não está bem, a importância desse cuidado com a vida. Por terceiro, a questão da rotina. Você me perguntou o que mudou na rotina, a rotina acabou, né? Não tem mais rotina. Agora, existia uma rotina muito bem estabelecida, mesmo para os workaholics de plantão, existia uma rotina, você tinha que, em algum momento, levar o filho no trabalho, na escola, buscá-lo da escola, você ia até o trabalho, você voltava até o trabalho. Então, você tinha quebras no pensamento do trabalho ali, você tinha variações de pensamento constantes, que te ajudava a oxigenar o cérebro. Agora, se a gente não tomar cuidado, a gente acorda, trabalha, vai até de noite sem trabalhar, e isso é um problema com quem você convive, para você mesmo. Então, uma das coisas que a gente está tentando fazer é voltar a restabelecer uma rotina. Não é porque eu estou em casa que eu não preciso estar próximo dos familiares, que eu não tenho que ter um tempo lá para o estudo do filho, que eu não tenho que ter um tempo para me exercitar, e que eu tenho que saber também quando que eu vou parar de trabalhar, pensar em outras coisas para poder oxigenar e ter uma saúde mental, e quando que eu volto a trabalhar. Então, acho que o grande ponto agora é como que eu continuo mantendo a rotina para fazer com que ela não mude mais do que o que mudou nela, né? Acho importante isso que você colocou. Hoje mesmo eu fiz 10 minutos de almoço só porque eu preferi continuar ali trabalhando, né? E se a gente não se der conta, tem dias que a gente está esgotado e a gente nem se deu É. conta do porquê, né? Porque a gente não se restringiu direitinho dia após dia. É muito interessante isso que você colocou. Como você bem colocou, você está há mais de 9 anos na Vale, né? Um pouquinho mais de 9 anos, e atua como especialista aí de inteligência artificial, uma gama nova aí, podendo relativamente nova. Como expert dessa área de inteligência, dados, né? Tudo que envolve tecnologia, inovação. Conta pra gente qual a sua aposta para o futuro, assim, quais as transformações que a gente pode esperar vinda aí desse cenário que a gente está vivendo. É, falar de futuro, mesmo para um especialista de inteligência artificial, é complicado, né? A gente geralmente fala baseado no passado, tudo mais. A gente estava brincando aqui que eu sofria bullying antigamente, quando eu entrava na reunião, chamavam de mandinar, essas coisas. Agora, como você disse, já está muito mais estabelecido, as pessoas entendem muito mais. E por conta desse entendimento, acontecia muito de ter um receio, um medo de que a inteligência artificial fosse tomar empregos e mudar a vida das pessoas negativamente. Isso era um receio muito grande antes da pandemia.
era um tema muito grande de livros, de pesquisas. A última palestra que eu dei, que foi em Londres, em setembro do ano passado, boa parte da conversa que eu tinha nos corredores era qual era o impacto social disso. E era uma coisa que a gente estava pensando muito. Há bastante tempo atrás, até acho que há 4 ou 5 anos atrás, eu estava numa conferência nos Estados Unidos e já se estava falando disso lá. Então, acho que a grande mudança que a gente tem agora é que, com essa perspectiva da pandemia, a gente começa a pensar que talvez tirar as pessoas de algumas atividades seja bom. Então, é óbvio que tem toda uma questão social e econômica que deve ser pensado, mas pensando puramente sobre o aspecto de saúde, se eu pudesse tirar todas as pessoas do risco do Covid agora, porque eu teria um robô fazendo aquilo, seria ótimo. Então, pensar que com inteligência artificial, esse meu medo de perder empregos pode se transformar num cenário futuro de novas pandemias, ou até mesmo de aquecimento global, de coisas que possam vir a serem ruins para o ser humano, ter uma inteligência artificial, um profissional digital ou um robô fazendo uma atuação que eu possa tirar o homem da frente de risco, da linha de fogo, é algo que eu acho que vai ser acelerado depois dessa pandemia, porque pensando nessa situação agora, preocupação que a gente tem com os familiares que estão expostos, a gente pensa em forma, se a gente não tivesse elementos de teletrabalho como a gente está tendo agora, todos nós precisaríamos estar expostos. Então, a gente já teve um avanço na tecnologia para proteger a maioria de nós. Acredito que a inteligência artificial vai ser esse próximo avanço. Então, hoje a gente está aqui, eu estou falando contigo, você está falando comigo, a gente não tem necessidade de estar presencial, a gente não tem necessidade de estar exposto ao vírus. Em algum momento a gente vai, mas algumas atividades ainda estão expostas. Com inteligência artificial, robotização, eu acredito que a gente vai poder proteger essas pessoas também. E aí vai entrar toda a outra área de debate de como é que a gente faz para a economia e sociedade se manterem mesmo com isso, mas vamos pensar pelo lado positivo que a gente vai estar protegendo esse pessoal. Então, acho que isso é uma coisa que vai mudar no futuro. Importante que você trouxe isso, porque a gente traz muito home office, e tem muito chão de fábrica aí, que não tem como fazer isso, né? Então, acho que esse ponto que você tocou de como outras áreas podem ser positivamente impactadas também pelas tecnologias que estão por vir, né? E todo mundo, felizmente, poderia estar mais protegidos, dependesse dessa evolução. E nesse atual cenário, né? O que mudou na forma como estão tendo que atuar dentro da companhia, que você acha que vai ficar pós-pandemia e indo para todas essas linhas aí que você trouxe? Acho que o home office é de fato o que foi muito acelerado. Eu já escutei muita brincadeira de quem foi o principal ator de transformação digital da sua empresa, e tem algumas opções, tem o Covid lá, você deve ter visto isso, o pessoal marca o Covid. O home office com certeza foi muito acelerado, e junto com, assim, o home office ele não vem sozinho. Para a gente poder estar fazendo uma conferência aqui, todo mundo está fazendo conferências ao mesmo tempo, eu tenho que aumentar a minha proteção de rede, tenho que trabalhar com segurança cibernética, então tem outras áreas que estão tendo que ser mais investidas agora para isso. Acho que o home office vai ser, de fato, mais adotado posteriormente. É claro que vai ter um ponto de inflexão. Saindo disso, todo mundo vai querer ir para a rua, todo mundo vai querer ir para o trabalho, vai ter aquela vontade de se ver de novo. Mas algumas preocupações que existiam e alguns receios de que o cara que está de home office, ele não está trabalhando. Por mais que já fosse comum para alguns grupos, existia muita resistência, e agora todo mundo está vendo que é possível até ser mais produtivo remoto. Outro ponto também é a gestão de custos. Eu acho que mandar alguém em viagem ou fazer com que grupos se encontrem para atividades que podem ser feitas por home office vão ser revistas com mais frequência. A premissa de que para um projeto funcionar, uma entrega funcionar, tem que ter um grupo físico o tempo todo conversando, eu acho que está caindo por terra agora nesse momento. E a gente vai poder fazer uma gestão de custos mais aprofundada e com mais detalhes, partindo de uma premissa nova de que o teletrabalho funciona. É importante isso aí para o pessoal de compras ali, o pessoal que fica, né, envolvido com essa área. Indo para um outro tópico, tá? Um outro paradoxo, vou falar. A respeito da valorização da empatia das marcas, né? Muitas pessoas estão falando que o consumidor ele vai ficar mais focado nisso. E aí eu vi que a Vale realizou a doação de insumos médicos, né, para
profissionais da saúde, também 5 milhões de kits de teste rápido para a doença. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essas ações, mas também eu trouxe uma aqui, que é a Desafio Vale Covid-19, que é mais voltada para os negócios, né? Que eu acho que é interessante você trazer. E também qualquer outra ação, que eu tenho certeza que vocês têm várias, né? Eu captei aqui 3 rapidamente, que você gostaria de comentar para dar essa visão tanto empática, mas também social, enfim, que está impactando positivamente a vida das pessoas e de outras empresas, empresários, enfim. Bacana. Essa questão dos kits, ele está até num aspecto mais amplo, né? Esses 5 milhões de kits eles foram entregues dentro de um apoio bem amplo que a empresa fez ao governo federal, que entregou aí 213 milhões em ajuda. Então, teve os 5 milhões de kits, teve os 15 milhões, quase 16 milhões de EPIs, as máscaras cirúrgicas, luvas, e também teve uma questão muito importante, que foi o apoio que a empresa anunciou de quase 1 bilhão para beneficiar 3 mil fornecedores no país. É um posicionamento da empresa muito importante, muito em linha com os nossos valores, de entender que sozinho você não entrega, então você tem que trabalhar num todo, dentro de uma comunidade, então o esforço da empresa para garantir que essa comunidade esteja funcionando, que ela realmente seja um pilar para o país e um pilar para o setor. O desafio do Covid, estava conversando com algumas pessoas hoje, eu não estou diretamente responsável pelo desafio, então tem um grupo muito grande na empresa trabalhando, muita gente muito boa trabalhando nisso. Eu chamei algumas pessoas para conversarem hoje, para entender, e eu falei assim, o que eu deveria falar? Eles falaram, você fala que foi uma surpresa muito positiva. Eu falei, pô, mas por que que... Por que... E o ponto deles era, olha, a gente bateu o recorde de tudo quanto é jeito. A gente teve 4 dias para lançar o desafio. Então, fazer o edital, botar no site, trabalhar a parte jurídica. E fazer isso tudo em 4 dias realmente é recorde. E aí, por que que conseguiu se fazer isso? Porque tinha um senso comum de necessidade muito grande. Então, essa questão de se ter um senso comum de necessidade move as coisas. De fato, ter um diálogo aberto, transparente, conseguir colocar as pessoas engajadas, conseguir empoderar o time. Então, só em 4 dias isso foi lançado. Depois de ser lançado, já na segunda-feira, se não me engano, foi lançado no sábado. Na segunda, você já tinha 300 mil iniciativas cadastradas. No Brasil, terminou em 1.500 iniciativas, um pouco mais de 1.500 iniciativas. E dessas 1.500, 11 já estão aí seguindo para a fase de implementação. Então, coisas interessantíssimas, assim, com fornecedores muito bacanas. Tive o poder que o país tem, poder de influência positiva que a Vale tem, e o poder também que o nosso país tem para criar, desenvolver, inovar. E até dá legal também, a gente está botando lá na internet lá, o orgulho de ser Vale, e nesse ponto também o orgulho de ser brasileiro, né? 1.500 ideias, é bastante coisa num momento tão difícil aí, de tanta coisa acontecendo. Importante saber que a gente pode sair do outro lado, né? A gente consegue. Legal. E aí as pessoas submetem as ideias e a Vale ajuda a tirar do papel? Ou como é que funciona? Só para explanar um pouquinho mais. Sim, tem um subsídio financeiro e um subsídio técnico. Foi feita uma seleção das 15 mil iniciativas, daí que saíram as 11. Essas 11 estão em fase de implementação. Essa fase de implementação ela é parte de um subsídio financeiro que a empresa oferece, um subsídio para sustentação também do produto, porque não adianta também o produto ser feito depois não ter como sustentar esse produto. Então, as áreas internas da empresa, o AI Center, que é o Centro de Inteligência Artificial da empresa, e outros centros, eles vão suportar essa entrega para garantir que ela continue trabalhando. Então, é legal porque tem essa troca entre as empresas e a gente, e tem também esse subsídio de uma empresa enorme fazer com que a gente entregue inovação para o mercado, mas num ambiente, num contexto tão desafiador. Legal que eles aprendem, mas tenho certeza que vocês também aprendem muito, né? Parabéns Muito, pela iniciativa. muito. Você já naturalmente, pelo cargo que possui, está acostumado com a aceleração. E aí você até falou um pouquinho sobre isso, mas pensando na retomada, né, em coisas muito bacanas e diferenciadas que você teve que aplicar no seu negócio, no seu dia a dia, na sua rotina, né, de liderança aí, o que você acha que seria importante comentar, de repente até para iluminar aí a mente de um executivo que esteja sem ideias ou, enfim,
O que você está fazendo aí de bacana no seu dia a dia? Então, assim, deixa eu quebrar em dois blocos, né? É importante entender que, assim, na minha opinião, não existe uma tecnologia mágica que vai resolver um problema se ela começar a ser implantada agora. Então, a gente tem, como brasileiro, a gente tem a tendência em encurtar distâncias e caminhos, né? Então, poxa, se eu começar agora e começar rápido, se eu trabalhar de madrugada, se eu fizer tudo, você... mas alguns casos não são assim. Então, a sugestão que eu daria nesse momento é realmente tomar as precauções básicas. Trabalhar emocionalmente o seu time, mentalmente o seu time, garantir que eles estejam seguros, para aqueles que podem estar isolados, garantir que eles estejam isolados, mais assistidos, então ter empatia, ter um diálogo aberto, o gestor estar assistindo essa equipe, garantir que a asepsia e a comunicação, que é principal, seja bem feita, garantir que eles estejam usando máscaras. Então, a rotina básica é importante, mas é importante também entender que essa é uma situação que a gente vai vivenciar com mais frequência. Eu sei que é um pouco triste, um pouco ruim de falar isso, mas a gente tinha antigamente ciclos de pandemias de 100 em 100 anos. A última pandemia quando foi agora? Há menos de 20 anos atrás, que foi a SARS. E a gente tem outros fatores críticos que podem acontecer no mundo, não só pandemias desse tipo, mas a gente tem o aquecimento global, como se tem anteriormente, a gente tem revoluções civis, realmente existem desafios mais para frente que vão desafiar o nosso modo de vida, o nosso modo que a gente vem se estabelecendo até agora. Então, eu estava conversando com alguns acadêmicos e outros executivos do mercado, e o ponto que a gente estava levantando muito interessante é a necessidade da gestão de risco. Então, quando você olha para as empresas, elas já sofreram tanto no passado por questões jurídicas e legais, que toda e qualquer empresa tem um setor de compliance. Então, toda e qualquer empresa tem normas e regulamentos para garantir que numa situação de não compliance, ela não venha cair naquele risco, ela venha a garantir que ela não vai ficar não compliance com alguma situação. De agora em diante, eu acho que a gente precisa ter uma tendência mais forte, mais profunda, a olhar a gestão de riscos como algo necessário. Então, quando é que vai ser a próxima? Ela vai existir? Provavelmente sim, com muita probabilidade. Quando vai ser a próxima situação desse nível de problemática no mundo? Acho que vamos ter com mais frequência. Então, gestão de risco precisa ser algo que a gente leve mais a sério, que a gente tenha uma profundidade maior. Então, eu tenho na minha empresa um processo de gestão de risco, eu tenho para a próxima situação dessa, aí eu acho que entra um pouco da inteligência artificial, se eu tivesse modelos que pudessem prever falhas de ativos, se eu pudesse simular situações dentro da operação, se eu pudesse simular cenários, será que eu estaria bem agora? Eu estaria. Então deixa eu começar a trabalhar agora para a próxima. Aí que entra um pouco no que eu estou querendo dizer, eu não tenho nenhuma mágica que eu vou poder fazer agora, mas eu posso trabalhar com tecnologias de mitigação de risco agora, para que na próxima eu esteja melhor preparado. Aquela história do sobrevive quem se adapta. Então, se a gente souber se adaptar a essa situação e se preparar para a próxima, a gente vai estar mais bem preparado. Existem todas as técnicas de simulação, previsão, inteligência artificial veio para ficar. Trabalhá-la e utilizá-la nesse sentido para ajudar em gestão de risco, nos riscos críticos da minha empresa, acho que é algo que as empresas deveriam levar com mais criticidade e começar a desenvolver um modelo de gestão de risco e usando inteligência artificial profundamente a partir de agora. Você tocou pontos muito sensíveis, desde a parte da saúde mental do colaborador, né, a importância das pessoas, o que prova, só mostra, né, que o humano, ele ainda, quer dizer, a máquina é muito dependente do humano, né, eu acho que uma coisa não fica sem conexão com a outra. E mesmo te perguntando sobre aceleração, você sendo uma pessoa dessa área, você traz pontos muito humanos como algo importante. Isso é bom para dar um choque de realidade. Às vezes a pessoa está assistindo só para dizer, nossa, ele vai me dizer agora aqui o que eu aplico para revolucionar o meu negócio, não preciso mais de ninguém, né? E aí acaba tendo esse choque de realidade muito importante para os negócios. Muito obrigada, Edson. Eu queria fazer um bate-bola agora contigo. Muitos executivos nos nossos grupos de WhatsApp trazem temas muito comuns. O que você está fazendo aí
em relação a isso, isso e aquilo. Então, eu vou trazer esses pontos sensíveis que estão sendo tocados lá e eu queria que você respondesse como executivo e como pessoa também, tá bom? Ok. Rapidamente, eu vi um post no seu LinkedIn sobre cursos online, né? E como para você espera que isso seja acelerado e facilitado, desde que com qualidade, é óbvio, né? E principalmente na América Latina, onde os profissionais têm uma longa distância aí entre o trabalho e a casa, enfim, e você acha que isso é positivo de alguma forma. Então, tanto a educação online, né? O EAD, essa transformação da educação, quanto o home office, é uma coisa que fica ou o que a gente pode esperar aí pós-pandemia? Definitivamente fica. Nesse caso, nem usei o eu acho. Definitivamente vai ficar. Acho que as premissas que existiam, ou nem premissa, mas os receios que existiam de baixa produtividade ou que não funciona, estão caindo por terra agora. A gente tem universidades, os mestrados, os doutorados, eles seguiram para modelo de home office, não tem o que fazer. As, as escolas seguiram para modelo de home office. Os trabalhos seguiram para modelo de home office. Então a gente está em todo mundo está em modelo de home office e a vida está seguindo. É óbvio que a gente precisa ter interações. Então eu acredito muito num blend, num misto. Eu acredito muito que futuramente a gente vai ter mais momentos de interação online misturados com alguns certos momentos de privilégio de ter interação pessoal. Eu escutei um dia desse que a interação pessoal cada vez mais no futuro vai ser um privilégio. E a gente vai valorizar muito quando a gente tiver uma reunião. Hoje em dia, quando a gente está no trabalho, antes da pandemia, a gente entrava para reuniões e a gente sentava e falava, caramba, mais uma reunião. E depois dessa pandemia, a gente vai começar a entender que a gente pode fazer tanta coisa online que a gente vai deixar para fazer presencial só aquilo que é realmente necessário. Quando a gente estiver numa reunião presencial, a gente fala, cara, é um privilégio eu estar aqui presencialmente com a Luciana, é um privilégio eu estar aqui presencialmente com o fulano de tal, porque se não fosse importante eu estava fazendo online. Então acho que veio para ficar e veio para valorizar as nossas interações presenciais também. Legal. Sei que você já falou, a gente já falou duas vezes, mas rapidamente, a aceleração da transformação digital é algo que vem para todas as empresas, vem de alguma forma para todo mundo. O que você acha aí que vem disso? Veio para ficar, de fato. Importante a gente reconsiderar aí a sustentação. Ah, Antes da pandemia se falava muito de MVP, se falava muito de POC, são itens muito necessários para se experimentar, mas transformação digital não é feita de POC, não é feita de MVPs, transformação digital é muito mais profunda do que isso. Então, ao invés de ter 70 POCs, 70 MVPs na companhia, eu prefiro ter um plano de negócio, entender quais são os gargalos, quais são as dores da minha empresa e atacar de forma consistente, sustentável e contínua para transformar digitalmente a empresa. Transformação digital não é POC, não é MVP, isso é só uma forma de conhecer as coisas. Então é importante ter um plano mais amplo de trabalho, de forma a se sustentar e de mais longo prazo. Isso é o que a gente precisa pensar, que a maior parte das MVPs que foi feita aí está caindo por terra agora por conta da pandemia. Ao contrário do que seus colegas de trabalho no passado falavam, né, do bullying que você sofria, eu sei que você não tem bola de cristal, mas queria saber na sua visão, quando que a gente retoma as atividades? Então, é aquilo que a gente estava comentando. Eu acho que a gente não deixou de ter atividade. A gente está aqui conversando, né? Tô dando entrevista, eu tô trabalhando desde cedo hoje, você mesmo disse, a gente estava brincando, poxa, eu não sei quando que o dia acaba, e aí vamos pensar aí na parte emocional e o descanso da rotina que a gente comentou no início, mas atividades não pararam. Quando as coisas voltam ao normal, quando a gente retoma as atividades, parte de um pressuposto que a gente vai voltar ao normal, o que eu realmente não acredito. Acho que a gente precisa pensar que a gente está entrando num novo paradigma. Eu não acho que a gente vai ficar o tempo todo de home office. Com certeza a gente vai ter vacinas, a gente vai estabelecer isolamentos verticais, horizontais, dando cambalhota de qualquer jeito a gente vai estabelecer, a gente não vai ficar desse modelo agora. Mas definitivamente a gente não vai voltar ao que a gente era antes. Então, só estender um pouquinho mais nesse ponto, assim, em setembro, se eu não me engano, do ano passado, eu estava em Singapura e aí eu estava vendo um monte de gente com máscara
E eu comentei com uma pessoa, falou, poxa, no Brasil é muito difícil que isso aconteça, de pessoas usarem máscaras, porque lá o pessoal gosta muito de dizer que é saudável, mas tem uma, não por mal, mas tem uma valorização do eu malho e tudo mais. E isso foi setembro. E agora, se você for na rua, tá todo mundo de máscara no Brasil inteiro. Então, é importante notar que mesmo culturas muito bem estabelecidas mudam definitivamente depois de um impacto muito grande. Então, acho que o Covid foi esse impacto muito grande. A gente vai repensar muito seriamente a forma como a gente trabalha, como a gente se relaciona, como a gente interage, como a gente viaja. E eu não consigo dizer quando a gente vai retomar as atividades, quando a gente vai voltar ao normal, porque a gente não vai. Então, quando é que a gente vai começar a relaxar o modo que a gente está agora e entrar num novo normal? Acho que em breve. Mas a gente construir esse novo normal, todo mundo em parceria. Legal, aí uma verdadeira aula sobre, talvez até calma, pessoal, né? O que importa é a Sim, gente refletir e voltar com, com esses novos olhares nos lugares certos, né? Olhando para as coisas certas. sim. Bom, o que você acha que vai mudar no pós-pandemia, né? No consumo? O que você está vendo de movimentação que é a sua aposta, assim? Ah, acho que a gente vai ter uma consciência, e aí entra na questão de ciclos, né? A gente está muito restrito agora, muito, muito restrito. Então, tem muita gente que está pedindo coisa, algumas pessoas estão considerando pedir coisa como cavalo de Troia, você está em casa, isolado, mas pede alguma coisa, vem o Covid na sua pizza, alguma coisa. Então, acho que a gente vai ter uma consciência muito maior do que é necessário, do que não é necessário. Pelo menos na nossa geração. Antes de começar essa epidemia, eu acreditava que eu não tinha como não sair todo final de semana para comer em restaurante, porque era a maneira como eu usava para oxigenar. Então, para fazer o corte entre o trabalho e a rotina diária, para eu poder ter uma forma de cortar, a saída a restaurante era esse meu trigger, era esse meu gatilho. E eu acreditava que eu não conseguia fazer sem isso. Era a minha maneira natural de fazer. E agora eu não estou podendo ir, então não estou indo mais. Tenho quase 2 meses que eu não vou. E como a gente disse, eu tive que reestabelecer rotinas sem ter isso. E eu vi que é possível. Então, acho que a gente vai criar modelos de valorização do básico de forma mais fácil, de forma mais forte. O que é o de mais valioso para mim? O Covid aproximou a gente, principalmente os mais jovens, da perspectiva da morte. Então, o que é o de mais valioso para mim? O que eu realmente quero? O que eu realmente me importo? Então, em termos de consumo, a gente vai desacelerar um pouco essa forma desenfreada de consumo e começar a consumir mais o que é essencial. E o consumo online vai aumentar muito, né? O consumo online vai aumentar muito de forma exponencial, as pessoas vão tender a ir menos nas lojas. Eu já entrei em diversos sites para comprar as coisas, estou fazendo uma mudança para um apartamento novo agora, estou tendo que entrar em sites para comprar as coisas e inúmeros sites estão fora do ar porque não aguentaram a demanda. Na última epidemia que a gente teve da SARS, o Alibaba disputava um mercado muito páreo ali com os demais competidores, e quando a SARS eclodiu, eles fizeram uma operação de guerra e eles praticamente tomaram o mercado, porque eles foram os únicos que conseguiram se manter vendendo muito bem o site no ar ali, respondendo ativamente. Eu estou vendo isso acontecer muito fortemente agora também. Muitos sites estão saindo do ar e aqueles que conseguem responder estão ganhando dinheiro. Talvez não da mesma forma que antes, mas estão sobrevivendo à situação. A gente vai precisar aprender que o mercado online, comprar online é uma nova realidade, e aí cybersecurity vem com tudo, né? Ótimo. E o consumidor, tu acha que ele vai estar olhando mais para essa empatia das marcas, mas além disso, o que mais que vai mudar no consumidor como um todo? Então, ele vai estar mais adepto ao online, mas e aí? Eu escutei uma frase na quinta-feira passada de uma amiga minha, e ela falou assim: quando o serviço é grátis, o produto é você. E eu achei isso muito interessante, porque à medida que a gente aumenta a quantidade de consumo online, a gente vai tender a se preocupar mais com o que a gente está fornecendo. Então agora a gente está fazendo, nessa pandemia, a gente está fazendo tudo online.
videogames que eu compro pro meu filho são online, as roupas que eu compro são online. Toda vez que eu entro lá para comprar, eu compro. Em alguns casos, eu estou comprando de fornecedores novos. Então, acho que um diferencial de mercado. Em alguns momentos, eu me perguntei, eu deixei de comprar. Em alguns momentos, quando eu me perguntei, poxa, será que vai entregar? Eu não conheço esse site. Então, o quanto eu vou estar me sentindo seguro para receber esse produto, mas também para saber que aquele site está tratando bem os meus dados, vai cada vez mais ser um diferencial nesse mercado novo. É importante você falar isso como dica para todo mundo, né? Inclusive, você citou no ponto anterior. Cibersegurança, não adianta sair fazendo, porque infelizmente a gente vive numa cultura de golpes, né? E se a gente sair comprando em todo que é lugar, pode ser que a gente se dê mal aí como consumidor. Sim. Para finalizar o nosso bate-papo, eu queria que você deixasse uma mensagem, né? E indo para um lado mais empático seu mesmo, em relação ao microempreendedor, aquele empreendedor que vende coisas no nosso bairro, né? Que está aí sofrendo de alguma forma ou sem rumo, sem saber o que fazer. E também outros executivos, colegas seus, que estejam sem um rumo também, vou falar rumo de novo, que possam estar perdidos nesse momento, precisando de uma mensagem. O que você acha que fica dessa pandemia que você poderia colocar para nós? Bom, para aqueles que estão fortuitamente empregados e que estão mantendo suas atividades, fazer cenários é muito importante. Entra um pouco aí na questão da inteligência artificial, de capacidade de simulação de cenários, mas mesmo sem inteligência artificial, criar cenários futuros e não simplesmente estabelecer. É bom ser positivo, é bom acreditar que vai dar certo, mas é tão bom quanto ter um plano se der errado. Então, fazer cenários é muito importante, mas preparar-se para os cenários é tão importante quanto. Então, a gente não tem uma cultura de fazer cenários e muito menos uma cultura de se preparar para esses cenários. Então, para aqueles que estão empregados, acho que calma, mantenham-se seguros, né, asepsia em dia, cuidado com os seus, e é tempo de planejar. A gente precisa de uma cultura de planejamento, a gente precisa definir prioridades. Prioridade não é parar de fazer todo o resto, é saber o que eu vou fazer muito bem, o que eu vou me preparar. Então precisamos ter cenários, planejamento, entender que isso pode voltar a acontecer e pode ser mais breve do que a gente imagina, por outras questões tantas que eu citei já. Então é importante fazer os cenários agora e se preparar para esses cenários. Inteligência artificial pode ajudar nisso, simulações podem ajudar nisso, mas mesmo simulações mentais e escrever no papel e se preparar para isso já são um começo. Para aqueles que estão desempregados é um pouco mais difícil a mensagem, mas a mensagem também é de calma. Entender que tudo na vida tem um tempo, as coisas vão e voltam. Acredito que o cenário econômico e de empregos ele tende a melhorar. No retorno disso, é provável que a gente tenha uma dificuldade, é provável, não adianta a gente adoçar as coisas, mas num cenário de mudança global, novas oportunidades tendem a acontecer. Então, se eu tenho o mundo mudando, se eu tenho o mundo evoluindo para um ambiente novo, a gente não sabe, eu tentei ao máximo aqui não dar soluções futurológicas do que vai ser, mas tentei enfatizar o tempo todo que a gente vai ter inteligência artificial presente muito fortemente nesse novo mundo, potencializando essa interação remota, tirando as pessoas da zona de risco, capacitando e potencializando simulações de cenários futuros, nos preparando para atuações futuras. Então, essa é uma área que provavelmente vai crescer muito. Segurança cibernética vai crescer muito também. A gente vai ter uma demanda muito grande pela questão de gestão de risco. Gestão de risco, eu acredito que seja algo realmente inovador. A gente vai precisar entender como que nossas cadeias, que são muito enxutas hoje, a gente vem falando muito de cadeias de Lean, cadeias ágeis, e tudo está ali no limiarzinho ali, sem margem para buffers, sem margem para pulmões, sem margem para sobras. Em uma situação de Covid dessa, eu não tenho uma sobra, eu quebro. Então, ter uma simulação do que vai acontecer para saber quando ter uma gestão de risco efetiva de ter um pulmão e quando ter uma gestão de risco efetiva para saber que ações tomarem, vai ser um ambiente também. Então, se você está desalocado agora, aproveite para pensar um pouco nessa parte de inteligência artificial, de simulação de cenários, segurança cibernética, simulação de risco, simulação de cenários, como que as cadeias, metodologias ágeis e Lean
podem mudar dado essa questão do Covid agora, como que as nossas cadeias produtivas vão se retrabalhar. Acho que tem bastante espaço para treinar, estudar e respirar, porque em breve passa. É importante dizer, né, que para esse empreendedor pequeno, essas ferramentas de Lean, etc., não é só para o grande, né? É importante que você saber que você pode aplicar e deve aplicar na sua micro cadeia, até porque isso pode Sim. facilitar muita coisa. E a gestão de risco para o micro também vem do meu planejamento, de eu parar, tá, e agora? E isso serve para essa pessoa desempregada que você colocou. Se eu posso ficar desempregada, isso é o meu risco. Então, o que eu vou fazer quando eu estiver, né? Quais são meus pontos fortes, né? O que eu identifico de positivo em mim, se preparar e estar bem preparado, tanto nesses cursos que você colocou, muito bem colocadas as dicas aqui, quanto em qualquer outra área da vida, para se posicionar melhor assim que retomar, porque um dia vai retomar. Isso é um ponto excelente, porque assim, a gestão de risco, a simulação de cenários, todos esses pontos, eles não são simplesmente para empresas. Como indivíduo, eu preciso me preparar para os cenários da vida futura. Eu preciso trabalhar os riscos da minha vida. Eu preciso saber quando eu tenho que estar enxuto e quando que eu tenho que ter alguma sobra. Então, para quem tá desalocado, trabalhar isso na sua vida pessoal é um ponto muito importante, como você mencionou, porque as empresas do futuro, desse novo futuro que a gente vai ajudar a criar a partir de agora, vão ter que se adaptar rapidamente a esse novo cenário. Edson, muito obrigada. Estou até com dó aqui de encerrar o Agradeço. nosso bate-papo. Muito obrigada por todos os pontos. Eu agradeço muito, principalmente pelos pontos muito didáticos da forma como foram colocadas, que eu tenho certeza aí quem tiver um papel e caneta e quiser voltar aí e anotar tudo que o Edson falou, tenho certeza que vai se voltar muito bem aí dessa pandemia. Obrigada, Edson, por aceitar o convite e por estar aqui conosco. Eu que agradeço, é um prazer e fico à disposição. Até breve. Um abraço, tchau. Tchau, tchau.